Campeãs da Taça Guanabara, as meninas da Gávea buscam se classificar para a final do estadual no próximo final de semana. No jogo de ida, teve empate contra o Vasco. E para bater um papo sobre isso e também sobre outros assuntos, a gente recebe o técnico do Flamengo, o Celso Silva. Ótima noite para você, Celso. Legal te receber no nosso programa para a gente falar desse momento que o Flamengo está vivendo, né? Das competições. Você retorna, na verdade, né? E tem essa identificação com o clube, já conquistou títulos, né? Já trabalhou com jogadoras importantes como Gláucia, Cristiane, a Jenny, né? E eu imagino, Celso, que seja um desafiador assumir a equipe neste momento, né? Quase no final da temporada. E fala um pouco pra gente como que está sendo o seu trabalho aí com esse retorno. Muito boa noite. Antes de tudo, um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do futebol feminino, falando sobre o Flamengo, falando sobre esse meu retorno, que está sendo um período muito especial. De cara, eu acho que você usou a palavra correta, desafiador. Eu acho que esse é o ponto principal. Apesar de eu já conhecer algumas meninas do elenco, já ter trabalhado também na formação de algumas, é sempre muito especial estar também vivenciando esse dia a dia com jogadoras experientes e podendo, eu acho que esse talvez seja um ponto de muito desafio, essa mescla dessas meninas experientes com as mais novas, mas sigo empolgado, sigo feliz, sigo bem honrado em estar podendo retornar ao clube e dar sequência ao trabalho da temporada aí. Celso, um prazer falar contigo. A gente fica muito feliz de te receber aqui no Elas com a Bola, o programa que é dedicado aí ao futebol feminino. E a gente sabe o quanto esse time feminino do Flamengo é importante no cenário nacional. Por isso eu queria saber de vocês aí, em relação à próxima temporada. Como é que vocês estão pensando, já estão fazendo um planejamento para a próxima temporada, visando aí o Campeonato Brasileiro? Sei que ainda tem que definir a situação toda no Carioca, mas imagino que nesse momento do ano já começa a se pensar, sim, nos próximos passos do time. Como é que está essa situação por aí? Não, sem sombra de dúvida, né? É sim uma época de planejamento. Na verdade, esse planejamento ele já tinha começado no ponto de vista da gestão. Antes mesmo da minha chegada, eu chego já com algumas coisas sendo organizadas. A minha chegada ela apenas complementa o planejamento da próxima temporada. Eu acho que, como eu havia dito, para mim o que eu acho que é o maior desafio, pensando já numa projeção da próxima temporada, é imaginar essa mescla das experientes com o que a gente tem de potencial oriundo da categoria de base. Esse eu acho que é o ponto principal que o clube vai precisar e eu acho que é exatamente onde eu posso ter uma contribuição muito forte. Não só pelos meus anos dentro do Flamengo no futebol profissional, ali por volta de 2015 até final de 2021, como também a minha passagem pela categoria de base em 2022 e 2023. Então, eu acredito que esse seja talvez o ponto mais importante da próxima temporada, essa mescla aí dentro do que a gente tem de potencial da experiência com a base. Ô Celso, a gente sabe que o Flamengo é um clube gigante, né? E tem uma torcida enorme também, no feminino também. E eu percebi uma certa preocupação dos torcedores, né, em relação a toda essa mudança, em relação a cortes de investimento que o Flamengo anunciou. Dá para tranquilizar o torcedor em relação à próxima temporada, no sentido de manter uma equipe competitiva e uma equipe que vai brigar por títulos? A torcida, né, o torcedor em geral, se tratando de futebol, em especial no país que a gente vive, já é sempre algo muito cobrado. Se tratando de Flamengo, isso aumenta a proporção demais. Para estar nessa cadeira, seja no ponto de vista da gestão ou da parte técnica, para botar esse escudo no peito, naturalmente a gente sabe que vai lidar com essa pressão sempre pela conquista. Então, assim, botar a camisa do Flamengo e imaginar que a torcida não vai cobrar título, não vai cobrar alto desempenho, é impossível. Então, eu sei da responsabilidade que é a cobrança e é a pressão em cima de resultados.
tudo que envolve ponto de vista de investimento, organização, a parte de finanças, isso eu acho que cabe muito à gestão entender os cenários e acho que o papel do clube ele tá sendo feito. O que me cabe é entender o que a gente tem de elenco e tentar aproveitar isso para a próxima temporada. Eu imagino que, independente do que a gente tenha de ajuste de orçamento ou não, o Flamengo ele entra competitivo para um cenário de 2026. Essa é a minha expectativa, esse é o meu plano. A gente tem dentro de um formato, pensando na próxima temporada, jogadores como, por exemplo, a Cristiane, que não preciso nem tecer muito comentário sobre o que ela representa para a história do futebol feminino. E a gente tem meninas joias, como, por exemplo, no Mundial Sub-17, que está ocorrendo agora, a gente tem atletas lá do Flamengo que também são altos potenciais. Então, assim, competitivo, o Flamengo ele sempre se propõe a ser. A gente vai tentar, a gente vai dar essa carga de trabalho e a gente entende também que é o papel da torcida cobrar e ser apaixonada, e é um clube de massa, é um clube gigante. Então eu acho que toda essa pressão e todo esse movimento de cobrança ele é natural dentro do clube e vindo de fora também. Agora, Celso, a gente está vendo imagens aí do último jogo, né, do Flamengo contra o Vasco, e queria que você projetasse essa final, falasse um pouquinho, essa semifinal, queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo tão decisivo, tão importante, para que vocês também aí busquem mais um título esse ano. Esse próximo jogo, né, a gente fez essa primeira partida com o mando do Vasco, que termina 2-2. A gente imagina para um próximo jogo o que a gente está tentando, o que particularmente eu estou tentando trazer à tona desde a minha chegada, onde o Flamengo ele tem que assumir um papel de ser protagonista da partida e na busca incessante pelo gol. Eu acho que isso faz parte da formação do clube, como em todo aspecto, do futebol como um todo. A gente quer ser protagonista da partida. Para isso, a gente vai em busca da vitória nesse segundo jogo da semifinal, mesmo sabendo que a gente cometeu alguns erros e eu acredito que a busca por correção desses erros qualifique um pouco mais a segunda partida. Eu entendo que também do outro lado tem pessoas trabalhando para isso, mas a gente está bem confiante e entendendo que a gente tem pleno potencial para chegar nessa final. Vamos trabalhar para isso, faz parte do nosso planejamento e para ter ainda um término de temporada 2025 levantando um troféu, algo que é muito importante não só para a gente, para quem está envolvido, mas para o projeto como um todo. Celso, sorte para vocês então nessa sequência aí do estadual, nesse momento decisivo. Obrigada por falar conosco, viu? E sorte na continuidade do seu trabalho também, porque a gente sabe que você é um treinador que gosta da modalidade. Eu tenho certeza que você vai entregar um bom trabalho e fazer de tudo para manter o nível do Flamengo alto, como sempre foi, né? Obrigada, tudo de bom para vocês aí. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. De verdade, é sempre muito importante ter espaços como esse para falar do futebol feminino. E, de fato, eu sou, sim, um apaixonado pelo futebol feminino, desde 2014, nessa empreitada, e vendo uma evolução constante e muito interessante. Fico feliz também de estar participando dessa evolução como um todo, de estar podendo ver isso de perto. Então, obrigado pelos votos, obrigado pelo espaço. E agora é trabalhar, dar sequência, tentar fazer uma excelente semifinal e aí em busca do que é o nosso objetivo para o final da temporada, que é o título.